Complemento de um ângulo ou suplemento de um ângulo é o conteúdo da nossa aula hoje. Presta atenção aqui e você vai observar que é super fácil essa ideia. A ideia de complemento ou complementar é a relação que dois ângulos pode ter se a soma desses dois ângulos for igual a 90 graus. Vamos supor que eu tenho aqui o ângulo de 30 graus e eu tenho outro ângulo de 60 graus. O que acontece quando eu somo esses dois ângulos? 30 com mais 60 é igual a 90 graus. E aí, dizemos então que 30 é o complemento de 60 graus e 60 graus é o complemento de 30 graus. Portanto, esses dois ângulos são ângulos complementares, porque a soma deles é igual a 90 graus. Super tranquilo, correto? Qual é o conceito de suplemento? Muito parecido com esse. A diferença é que suplemento está relacionando com o ângulo de 180 graus. Por exemplo, se eu colocar aqui 100 graus e eu coloco também 80 graus, o que acontece quando a gente soma esses dois ângulos? Eu passo a ter aí 180 graus. Portanto, eu vou dizer que o ângulo 100 graus e o ângulo 80 graus são ângulos suplementares. Então, resumindo, complementar relaciona com 90 graus. Suplementar está relacionado com 180 graus, beleza? Olha aqui um outro exemplo de complementar. Digamos que eu coloque aqui 20 graus. E aí eu pergunto para você, qual é o complemento de 20 graus? O complemento de 20 graus é aquele ângulo que, junto com os 20, vai formar 90 graus. Portanto, devo colocar aqui 70 graus, olha. Eu vou até tirar esse sinalzinho de mais, porque na realidade eu estou falando de dois ângulos complementares. Então, 20 e 70 são ângulos complementares, porque a soma dos dois formam 90 graus. E a gente tem infinitas possibilidades de combinações para que os ângulos sejam complementares. Da mesma forma com suplementar. Se eu coloco aqui 30 graus e pergunto para você, qual é o suplemento de 30 graus? É só você pensar. Qual ângulo eu devo colocar aqui para que a soma seja 180? O ângulo que eu devo colocar aqui é 150 graus. Então eu vou colocar aqui 30 e 150 graus. São exemplos de ângulos suplementares. Agora eu vou te dar uma dica aqui importantíssima que vai te auxiliar muito na resolução de problemas com complemento e suplemento, que é o seguinte: toda vez que o probleminha estiver falando sobre o complemento de um ângulo e você desconhece esse ângulo, você vai escrever assim, no lugar da palavrinha complemento do ângulo, você pode substituir por 90 menos o ângulo. Já que ele é desconhecido, a gente coloca x, ok? Então, o complemento de um ângulo é escrito dessa forma, matematicamente. 90 menos x. E se o problema estiver falando sobre o suplemento de um ângulo e você desconhece o ângulo, você vai escrever 180 menos x. Esse 180 aqui é graus, aqui esse 90 também é graus. Tudo bem? Você vai entender agora comigo este conceito nos 3 exemplos que eu vou resolver agora. Então me acompanha até o final aí, que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula entendendo a ideia de complemento e suplemento de um ângulo. Neste exemplo, nós temos o seguinte: o complemento de um ângulo mais o suplemento desse ângulo mede 210 graus. Encontre o valor desse ângulo. Então, lembrando aí do que eu falei, da dica, toda vez que o problema falar sobre complemento e suplemento, você vai escrever da seguinte forma, O complemento, você escreve 90 menos x. Então, aqui você tem um complemento do ângulo, ok? O complemento de um ângulo mais quer dizer que eu estou adicionando. Então, vou somar aqui, com o suplemento do ângulo. Como eu ainda não conheço o ângulo, eu vou escrever 180 menos x. Essa adição é igual a 210 graus. Então, escreva aí, igual a 210 graus. Descubra o valor do ângulo x. Observe que aqui nós temos então uma equaçãozinha do primeiro grau. Se você ainda tem dúvidas sobre resoluções de equações do primeiro grau, eu vou deixar um card aqui para você,
onde eu explico como resolver uma equação do primeiro grau, ok? Agora, voltando para cá, vamos resolver esse problema. Nesse caso, como a gente tem uma adição, não vai ser preciso fazer jogo de sinal aqui. Conserva o sinal do jeito que está. Então eu posso retirar esse parênteses, não vai alterar em nada a minha conta. Então vamos retirar esse parênteses, não muda nada. E aí vai ficar o seguinte, ó. 90 menos x mais 180 menos x, eu vou resolver logo a parte numérica aqui, ó. 90 com mais 180 graus, vamos colocar tudo em graus aqui, é igual a 270 graus. 270. 90 com mais 180, 270. Menos x com menos x é igual a menos 2x. Tudo isso está do lado esquerdo, continua aí do lado esquerdo da equação, igual a 210 graus. Vou deixar o termo que tem a incógnita do lado esquerdo, então permanece menos 2x aqui do lado esquerdo, igual 210 está do lado direito, permanece. E o 270, que está positivo aqui do lado esquerdo, eu vou para o lado de lá com a operação inversa. Então, vou como menos 270 graus. Então, temos menos 2x é igual a 210 menos 270 vai ser igual a menos 60 graus. Então, menos 60 graus. Multiplica isso por menos 1, e aí você vai passar a ter a equação aí toda positiva. Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual a 60 graus. Portanto, o valor do x vai ser igual a 60 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque o 2 aqui está multiplicando. E ele sempre passa para o outro lado com a operação inversa. Então, a operação inversa da multiplicação, divisão. Daí, encontramos o ângulo igual a 30 graus. Beleza? Vamos agora para o próximo exemplo. Já neste exemplo, nós temos o seguinte. Qual é o ângulo cujo suplemento do seu complemento mede 100 graus? Então, nós vamos reescrever esse problema matematicamente usando a dica que eu dei para vocês. Então, vamos lá. Ó. Ele quer saber o quê? Qual é o ângulo cujo suplemento é 180 menos o ângulo, correto? Então, suplemento de quem? Do ângulo? Não, do complemento. Então, primeiro eu preciso escrever o complemento desse ângulo. Como é que escreve complemento? 90 menos x. Isto é o complemento do ângulo. Ele está dizendo que o suplemento disso daqui, ou seja, o suplemento do complemento mede 100. Então, eu vou calcular o suplemento disso daqui. E como é que escreve o suplemento do ângulo? 180 menos o ângulo. Como no caso aqui o ângulo já é o complemento, então em vez de colocar um x, você vai colocar o complemento aqui, beleza? Isso tudo vai ser igual a 100 graus. Agora que está montada a equação, vamos resolvê-la. Então vai ficar assim, ó, 180 graus. Esse menos deve fazer jogo de sinal com todos os elementos que está dentro do parênteses. Então, nós temos menos com mais aqui é menos 90 graus. Menos com menos mais x igual a 100 graus. 180 graus menos 90 é igual a 90 graus. Mais x é igual a 100 graus. Portanto, x vai ser igual a 100 graus menos 90. Resolvendo, temos que x vale 10 graus. Vamos agora para o próximo exemplo. E agora, para finalizar, eu quero que você acompanhe comigo este exemplo. A diferença entre dois ângulos suplementares é 48 graus. Qual é o valor do maior deles? E agora, para resolver o problema, nós vamos traduzir matematicamente o que foi dito aqui no problema. Então, observe, ó, a diferença você sabe que é subtração. Então, já vou até colocar aqui, ó, a diferença menos, né? A diferença entre o quê? Entre dois ângulos. Você sabe quais são os ângulos? Não. Então, você pode chamar esses dois ângulos de x e y. Então, ó, a diferença entre x e y
é quanto? É 48 graus. Então, essa é a primeira informação que o problema nos dá. A diferença entre dois ângulos suplementares é 48 graus. Qual é a característica desses dois ângulos? Eles são suplementares. Se dois ângulos são suplementares, lembra da definição? A soma dos dois ângulos deve ser igual a 180. Então, eu vou escrever isso, ó. Já que eles são suplementares, a soma desses dois ângulos deve ser 180 graus. Agora que você montou isso daqui, observe que nós temos um sistema de equações com duas variáveis. Se você não lembra como é que resolve um sistema de equações com duas variáveis, então está aqui um card onde eu explico como resolver um sistema de equações, ok? Voltando para cá, para resolver este sistema, eu vou utilizar o método da adição. Observe, se eu adicionar x com mais x, vou obter 2x. Ao adicionar menos y com mais y, eles são simétricos entre si, então vai neutralizar o y. Ó. Eu posso cancelar esse y. Igual 48 com mais 180 vai ser igual a 228 graus. Ao resolver isso daqui, ó, como é uma multiplicação, esse 2 vai passar para o outro lado com operação inversa, vai passar dividindo, e aí nós vamos obter 114 graus. Esse é o valor do x. Será que tem necessidade de eu encontrar o valor do y? É só observar aqui, ó. Qual é o valor do maior deles? Ô, gente, observe comigo aqui, ó. O x já vai ser o maior. Por quê? Olha aqui, ó. X menos y deu um valor positivo ou negativo? Deu um valor positivo. 48 é positivo. Se em uma diferença o resultado é positivo, então significa que o primeiro termo é maior do que o segundo. Se ele fosse menor do que o y, daria um valor negativo. Tudo bem? Então eu já sei que o x é o maior. Então isso daqui já serve como solução. X igual a 114 graus. Se mesmo assim você quisesse encontrar o y, era só pegar o 114, substituir em uma das equações, isola o y e encontra o y. No caso eu não vou fazer porque eu já tenho aqui o maior valor, que é x igual a 114 graus. Espero que você tenha compreendido esses conceitos de complemento e suplemento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se já for inscrito, lembre de ativar o sininho. Compartilhe esse conhecimento com seus colegas. E até a próxima aula. Valeu!